Você não sabe se está sendo trouxa ou se está sendo bom? Eu vou te explicar bem qual é a diferença entre essas duas situações. E também vou te ensinar a dar limites, sem se sentir mal por isso. Prepare-se, porque agora você vai aprender exatamente o oposto do que te ensinaram a vida inteira. Meu nome é Victoria Busque e está começando agora o podcast Casamento em Pauta. Todas as suas ações geram um efeito nas pessoas. Você pode ensiná-los a te respeitar ou a se aproveitarem de você. Provavelmente você já sabe disso, mas tem se sentido incapaz de fazer. Isso acontece porque você aprendeu desde pequeno que deve ser uma pessoa boazinha, que deve ajudar os outros e ser gentil. Agora é só o que sabe fazer. Não foi ensinado a dar limites, se posicionar, e quando fazia isso era punido, tratado como uma criança rebelde e mal criada. O primeiro sinal da pessoa que está sendo trouxa é se sentir mal quando pensa em falar não. Ela se sente culpada por não fazer um favor, por negar um convite ou por se defender quando se sente ofendida. Isso acontece porque ela se preocupa demais com o que os outros pensam dela e não suporta a ideia de pensar que alguém poderá falar mal dela para outra pessoa ou pensar que ela agiu de forma ruim em algum momento. Outro sinal presente na vida de uma pessoa que está agindo assim é fazer coisas que não quer para agradar alguém e depois se sentir mal por ter feito. Você se arrepende e pensa: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado tal coisa, mas agora já passou, está tudo bem. Pelo menos ele não ficou mal comigo. Depois de fazer e se sentir mal, você ainda tenta se convencer de que valeu a pena passar por isso e que o teu sentimento não é relevante. O que importa é simplesmente o fato de você ter sido bom para alguém. Uma circunstância que influencia esse comportamento é se sentir dependente de outra pessoa. Sempre que você sentir que depende de alguém para alguma coisa, estará se submetendo. As tuas crenças te amarram às pessoas e às dinâmicas de relacionamentos que te fazem mal. Pensamentos como: eu devo agradar sempre a minha mãe porque ela fez tudo por mim. Eu tenho que aceitar que meu marido me trate assim porque é ele quem paga as minhas contas. Eu não posso me afastar dessa pessoa porque é meu único amigo. Estão te prendendo à realidade que te tiram a liberdade. Você deve sim agradar sua mãe, respeitar seu marido e alimentar suas amizades, mas tudo isso dentro dos limites. Mas como você vai saber qual é o seu limite? Eu vou te explicar isso ilustrando um exemplo. Imagine que você tem uma amiga que está hospitalizada há uma semana. 3 dias atrás, você pousou com ela no hospital para que a família dela pudesse descansar. Hoje, a mãe dela liga para você pedindo que vá cuidar dela novamente, informando-a que deve chegar lá às 5 horas. Porém, você e seu marido tinham combinado há uma semana de saírem para jantar, já que essa era uma das raras folgas que ele conseguiu no emprego. O que você faria? Se você é uma pessoa trouxa, vai ligar para o seu marido e desmarcar, informando que houve uma emergência e que precisa cuidar da sua amiga. Se você for uma pessoa boa, mas não trouxa, dirá para a mãe da sua amiga que chame outra pessoa da família, pois você tem um compromisso e que poderá ir ao hospital daqui a 2 dias, se ainda for necessário. Se você desmarcar com o seu marido, vai frustrá-lo, perderá um momento especial com ele e se sentirá culpada. O problema de quem é trouxa é que tenta agradar a todos ao mesmo tempo e, com isso, sempre frustra alguém. Você precisa entender que não pode fazer tudo ao mesmo tempo.
Por isso precisa decidir e avaliar cada situação para entender o que vale a pena ser feito. Se você pensar antes de tentar agradar a amiga e a mãe dela, vai perceber que a sua amiga tem outras amigas e outros parentes que poderiam ficar com ela, mas o seu marido só tem uma esposa para jantar com ele. Sua amiga poderá ter a companhia de outra pessoa. Seu marido não poderá jantar com outra mulher. Dizer não neste caso não é ser ruim ou egoísta. Afinal, você já cuidou dela uma vez e se ofereceu para ir novamente no futuro. Essas são atitudes boas. Você deve ajudar as pessoas sempre que puder, mas nem sempre você poderá por inúmeros motivos. O limite é quando você é prejudicado de alguma forma. Se a ajuda que você quer dar vai fazer você sacrificar coisas que são importantes para você, então não vale a pena. Salvo em casos extremos, mas raramente um caso extremo acontece. Trate um problema com a intensidade que ele merece. Isso significa que você não precisa estar sempre disponível para atender aos pedidos dos outros. Um exemplo mais curto e simples é: a sua vizinha vai sair e pediu para que você cuidasse do cachorro dela, mas você tem que se concentrar muito em um trabalho importante e não pode ser distraída por outras coisas. Nesse caso, é preciso falar não, por mais que goste dela. Porém, se você estiver em casa tranquilo e sem grandes compromissos, não será um problema fazer isso. Perceba que a questão não é a sua bondade ou o seu caráter, mas a situação na qual você se encontra. Quando você é uma pessoa trouxa, as pessoas exigem cada vez mais de você. Isso significa que os limites não estão claros e elas seguem sem pensar no quanto algo pode te prejudicar. Então, você vai agradar e esperando algum tipo de reconhecimento, gratidão ou consideração. A realidade é que quanto mais você faz, menos as pessoas valorizam, porque elas se acostumam com a tua ajuda e passam a acreditar que isso é obrigação. Por isso, não estar sempre disponível também fará com que a pessoa reconheça mais quando você fizer algo bom por elas. Pensando nisso, é preciso colocar limites antes que chegue a gota d'água. Para fazer isso, você precisa ser firme, mas não cruel ou mal educado. Ser firme é entender que você está seguro das decisões que vai tomar e tem consciência de que isso é o melhor para todos. Não é preciso dar tantas explicações. Apenas informe a sua decisão e fale brevemente sobre o motivo, se for pertinente. Ainda assim, você precisa entender que ofenderá algumas pessoas, não pelas suas palavras, mas pelas suas escolhas. Você ofenderá aquelas pessoas que estão muito acostumadas a contar com você, a qualquer momento e para qualquer coisa. Essas pessoas terão que aprender a conviver com você de outra forma. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou do episódio, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Até breve!